coisa nova. E eles chegavam, eu que passei muita fome, eu que tinha era muito sacrifício para mim, para botar a comida dentro de casa, mas a polícia chegava na casa da gente e virava no chão batido da gente o arroz, o feijão, o macarrão, o açúcar e o café. E você em lágrimas. Sabe para quê? Para procurar maconha no fundo da lata. Vocês precisam saber dessas histórias, né? Para poder saber também como a coisa foram crescendo. E a gente sempre dizia, em 1982, ou o Estado sobe ou a favela desce. Não tem outra. Porque se você tem uma ausência do Estado na água, na luz, na educação, na saúde, não é possível você conviver numa situação dessa natureza. Então, contado isso para vocês, é uma história de terror, eu penso que é uma história que precisa, Marcelo, que precisa ser, a gente precisa ter um projeto que banque fazer essa história contada por nós. Não é uma história contada com todo o respeito que eu tenho a todas as intelectualidades, todas aqueles que estudam para isso, mas tem que ser contada por nós. Quem já ouviu a história da Benedita da Silva sobre isso? Não é sobre eu, a Benedita, mas sobre isso, sobre essas coisas. Como foi a ditadura para nós? Como foi o tempo da ditadura nas favelas? Como é que isso cresceu? Como era o tempo da educação? Porque nós tínhamos uma boa educação. No colégio público, era colégio público. Então, rico e pobre botavam seus filhos no colégio público. Depois foi acontecendo o quê? Foram sendo criadas, e eu sou uma mulher evangélica, vocês sabem disso, mas foram criadas, né, as chamadas escolas convencionais, escolas de religião, evangélica, da Igreja Católica, foram criadas essas escolas, e aí começaram a surgir as chamadas escolas particulares. E aí a classe média mais alta um pouquinho, né, pensando que ela era lá do primeiro andar, da cobertura, né, aí começou a botar os filhos nessas escolas. E essas escolas, na verdade, eram escolas muito boas. Mas a gente tinha um serviço público naquele momento, antes, né, dessa maconha no fundo da lata, a gente tinha ali um médico de família que nós temos hoje. E eu me lembro, até hoje, com essa idade, com 83 anos, eu me lembro do doutor Bonifácio, porque ele era o doutor, o médico de família no Chapéu Mangueira. E não me lembro agora de um cacique, que também era o curandeiro, né? Assim chamava, o curandeiro. E tínhamos as mulheres, mais mulheres do que homens, sempre foi assim, que era o povo de axé, que tinha o seu terreiro de umbanda. Então esses eram os nossos médicos. Nós éramos curados por eles. Até mesmo você caía, tem um chá, não sei de quê. Você quebrou o braço, a gente vai fazer o braço. Gente, ninguém morreu, estou aqui, 83 anos. Mas a modernidade foi chegando. E foi nos abandonando cada vez que melhoravam o Estado com políticas públicas, elas passaram a ser para defender os que estavam lá na cobertura e não para defender o que estava embaixo, né, na base dessa pirâmide. Então, nós começamos a ter grandes dificuldades. E principalmente na área da saúde. Eu sou do tempo em que a tuberculose tomava conta, matou muitos da minha família. Era aquelas épocas. Era a época do sarampo, da catapora, era tudo isso que hoje nós temos
os postos de saúde para vacinação. Mas eu estava nessa era de vacinação. Até chegar essas vacinas, muitos dos nossos filhos e filhas morreram, porque nós não tínhamos essa cobertura. No momento em que nós tivemos um governo que nós entendemos mudou a relação na favela, que podem falar quem quiser, e a gente até, enquanto de outro partido brincava, mas quem acabou com essa história da polícia chegar e virar a minha latinha para ver no fundo foi Leonel de Moura Brizola, do estado de Rio de Janeiro. É a história, gente, que eu estou contando para vocês. Então, nós passamos a ter uma relação melhor. Aí foi a criação do CIEPs, né, que é a escola integral, mas, infelizmente, nós também não ajudamos, a verdade é essa, para que cada governo tivesse políticas que a gente chama de política pública, e não política de programa de governo, porque o governo sai, o outro chega e muda. E foi o que aconteceu com o CIEPs. Por quê? Porque o CIEPs não tinha isso que está aqui. Quando foi feito o CIEPs, olha só, gente, olha que coisa maluca. Nós queríamos para os nossos filhos uma escola de tempo integral. Como a escola de tempo integral foi uma escola feita pelo Brizola, ele não chamou a comunidade para fazer bater um papo com a comunidade. O que aconteceu? Foi abandonado e a comunidade não defendeu o CIEPs. Era triste. Eu vi muita briga por causa do CIEP. Que não, meu partido, alguns, né, não tão pouco, tinham uma posição contrária a isso. Então, eu tinha a favor, porque eu batalhava, eu queria uma escola de tempo integral para o meu filho. Meu filho é um saco, que às vezes nem estava. Então, vamos fazer essa escola. E essa escola chegou. Infelizmente, esse projeto foi por água abaixo. Mas agora não, gente. Com Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos dado um passo fantástico e extraordinário. Nós não conhecemos na nossa história, ele está falando, é uma mais velha, nós não conhecemos na nossa história de comunidade que nós tivéssemos a oportunidade de ter um curso que falasse sobre as nossas demandas e necessidades. E que dissesse, olha, a anemia falciforme dá principalmente nas pessoas negras. E é preciso que a gente cuide. É preciso. Nós estamos tendo um alto índice de Alzheimer. É preciso que a gente cuide. E outras doenças que mais a gente vê aí que encontra o remédio na farmácia popular. Hipertensão, essa coisa toda que nós sabemos não é uma coisa só para nós na velhice. E tem uma questão que acho, e aí eu encerro, dizendo para vocês que nada como nós darmos a atenção. É bom, a gente aprende mais alguma coisa na vida da gente. Eu quero dizer para vocês que todo esse tempo, cada vez que eu vou a um lugar como esse e que eu ouço a comunidade, o que vocês fazem comigo, que sou mais velha? Vocês me atualizam e eu vou na onda de vocês. Então, Marcelo colocou que era importante estar fazendo esse trabalho. Vamos embora, Marcelo. Eu não estou lá para fazer, mas vai lá, arruma sua base, suas amizades e vamos lá, vamos fazer. Mas isso, a gente é o dever de quem passou pela favela, de quem conhece a favela, de quem sabe o que é a favela. Não é uma coisa eleitoreira, não. Eu quero que todos e todas das favelas façam e estejam no lugar onde estou, ou maior ainda. É para isso que a gente luta, é para isso que a gente trabalha. E a gente quer, no meu caso, ter um envelhecimento saudável.
E o envelhecimento saudável faz a gente fazer aquela corridinha lá em Brasília que você viu, né? E eu falei assim, puxa vida, eu fiz um discurso. Não sei se estava bom, mas eu acho que estava. Andei, fiz um monte de coisa. Aí tem não sei quantas mil visualizações, a Benedita fazendo uma corrida. Falei, gente, como é que a gente vai poder educar o povo desse jeito? Aí correndo, com tanta coisa, gente, a marcha proibida, falando do meio ambiente, falamos da saúde, falamos da educação, falamos da democracia, falamos da soberania, falamos na anistia, ó, não, e sabe, um monte de coisas lá, mais 300 mil mulheres, e a gente vê uma corridinha. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente, olha, vou tomar cuidado com esse negócio, porque não é verdade, porque a gente quer passar uma mensagem assim, gostaria que fosse colocado como foi a nossa marcha, aquele monte de mulherada lá, nada, mostrar a nossa força, né, a nossa organização, né, assim, mostrar contra nós, gente, mostrar Benedito correndo, e eu fiquei preocupada. Não, às vezes a gente, puxa vida, eu fico brigando por causa dessa inteligência artificial. Porque ela pode ser boa e ela pode ser ruim. E a gente está num tempo em que a gente precisa colocar, como vocês estão aqui colocando para mim, de que, olha, tem que fazer mais, isso é pouco, temos que alcançar a todos, tem que ter continuidade o que nós estamos fazendo. E por isso, nós estamos aqui nesse curso. Desculpe de eu ter falado muito, mas também cheguei de Brasília correndo. Cheguei de Brasília correndo, né? Passei correndo, vim pra cá, cheguei aqui, quase sem respirar, já tenho uma outra atividade, pelo amor de Deus. Então eu tinha que falar bastante, né? Por isso que eu fiquei sentada. Um beijo no coração de vocês, obrigado. Da gente passar para a nossa querida Zica, Dona Zica, eu quero anunciar aqui a presença da Joelma de Souza. Muito obrigado, Joelma. Se levanta, pessoal. A Joelma é assessora da deputada Renata Souza, nossa amiga Renata Souza, deputada estadual, que é coordenadora da Comissão Especial de Favelas e Periferias da Assembleia Legislativa, que está nos convidando para um encontro que vai acontecer na próxima sexta-feira, na Arena de Cro, dia 5/12. É um evento Saúde nas Favelas, 146 vezes Favelas. É uma emenda da deputada, que parece de 25 milhões, que está fazendo também um trabalho sobre saúde nas favelas, que atende o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão. Então, sexta-feira que vem, 10 horas, na Arena de Cro. Show de bola, pessoal. Bom, agradecer imensamente a essa fala estimulante da Benedita e dizer que não é só uma corridinha, né? Essa corridinha está conectada a toda uma relação de construção, né? O nosso filme tem essa palavra que é Zila, que é uma palavra da língua banto que fala dessa relação do caminho, né? Então, ter você aqui na mesa falando desse caminho, dessas construções, dessas lutas, é dizer que o filme está mais atual do que nunca, né, nessa relação de contar essas histórias e se conecta com esse caminho que está se abrindo para esses futuros que virão, para esses jovens, para essas jovens que estão construindo esse caminho. E dentro do filme tem uma pessoa que é muito importante nessa narrativa de construção de caminho, que é a Dona Zica, que está aqui do meu lado. Vou passar o microfone para ela, porque ela é a nossa grande estrela do filme, que nos dá muitas setas para esse caminho que temos que seguir, né, Dona Zica? Pené faz uma história, faz um relato maravilhoso das favelas, né? Eu só quero dizer o seguinte: eu vim de Minas Gerais, não conheci o que é favela. Quando eu chego aqui no Rio, vou morar numa favela onde não tinha nada do serviço público, certo? Favela da Alegria, e hoje é refinaria de petróleo. Nós não tínhamos água, principalmente água. Hoje eu vejo a Avenida Brasil, essa coisa louca, né? Porque está engarrafado, passava um carro uma vez ou outra.
Nós não tínhamos água e tinha um prédio, uma casa da aeronáutica do outro lado do posto nós morávamos. Nós atravessávamos a Avenida Brasil, rolando o barril d'água e com lata d'água na cabeça. Essa foi a minha primeira vivência aqui no Rio de Janeiro, a nível de moradora de favela. Mas tinha uma coisa boa, que existe, Benedita, o calor humano. Dentro das favelas existe o calor humano. Se faz uma amizade muito grande, a solidariedade é uma coisa muito importante. Passei por 2 remoções de favela. De Cipagará da Alegria para a Penha. Aí a gente constrói na Penha, a gente faz aterro, porque a gente pega uma área totalmente de valas e tudo mais. Aí vem outra remoção. Penha para Vila Aliança. A gente encontra lá uma casa, né? Com água, com luz, e é maravilha, né? Só que, no momento a gente acha que é maravilha, que casa boa. Só que era uma casa que não tinha um embolso, nós não tínhamos água, não tínhamos iluminação pública, não tínhamos transporte, não tínhamos escola, somente a casa para morar, certo? Então, assim, para dizer, eu vou falar um pouco mais rápido, para vocês também se pronunciarem. Morar em favela, lutar por dignidade. A gente na CMP, Central de Movimentos Populares, que é uma das instituições que eu trabalhei na fundação dela em 83 e faço parte da direção até hoje, lutar por moradia tem que ser uma moradia digna, porque 4 paredes e um telhado não é uma moradia digna, é onde a gente se esconde para dormir no final da tarde. Eu vou parar por aqui, certo? Porque se eu for estender, tem muito, muito mais para se falar. Mas eu digo o seguinte, a luta que a gente faz para ser realmente respeitados. E quero falar também um pouco da Bené. Eu sou fundador do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Rio de Janeiro, mas essa mulher aqui tem a nossa força. As nossas viagens para Brasília, a sala da casa dela era o nosso hotel. O gabinete dos nossos parlamentares é a nossa sala de visita. Por isso que é importante a gente pensar bem, bem mesmo, o que nós queremos para a nossa dignidade enquanto trabalhadores, enquanto pessoas dignas, para ter parlamentares que realmente nos representem e que façam que a gente possa estar contando com eles no momento que a gente realmente precisa de uma transformação, como foi agora essa questão do curso, de tudo que aconteceu, e a gente ter essa mão de Benedita, né? O dedo dela aí. Isso é muito importante. Então, Bené, tenho orgulho de você. Já brincou muito, né, Bené? E vamos falar mal das patroas? Pessoal, está passando a lista de presença, tá? Antes de saírem, por favor, assinem, para poder a gente também ter esse registro, né, dessa relação de movimento que nós fizemos aqui para estarmos juntos. Vou passar a palavra agora para Cris Vicente, por favor. Gente, boa tarde, muita responsabilidade falando hoje e hoje, né? Eu vou ser bem breve, eu falo pra caramba, mas eu vou ser bem breve. Eu sou Michele Vicente, sou filha de Marisete Luiz, neta de Dalmina, uma das primeiras moradoras da cidade deles. Minha avó falava muito da senhora. Eu tô um pouco emocionada porque semana passada eu tava disputando espaço pra tirar foto com uma ventada Benedita e agora eu tô sentada aqui do ladinho. Eu ouvindo as histórias, né, como o Edilano falou aqui em Zila, né, caminho, né, eu sou uma mulher de axé, umbandista, criada dentro
dessa filosofia de vida, porque é mais do que uma religião. E aprendi com minha avó, com minha mãe, e citando, né, parafraseando BK, eu sou a construção de um sonho, porque estar aqui do lado dessas mulheres é o caminho que a gente precisa seguir, é o caminho que a gente precisa entender, compreender, para a gente seguir se apoiando, no famoso não larga a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Então a gente precisa, nesse caminho, se reencontrar. E para mim, né, estar nesse espaço, que foi assim que eu cheguei, né? Eu fui nesse caminho, eu achei a divulgação do curso, eu fui como aluna, né? E aí eu passei a contribuir e entrei como colaboradora, porque eu precisava muito ouvir e saber que esses anseios que me atravessavam enquanto moradora da Cidade de Deus não eram só meus, né? Então, todos os atravessamentos que eu sofro, que eu sinto até hoje na minha saúde, também física e mental, são projetos, né, de genocídio dessa população negra. Então, eu chego em Manguinhos, né, nesse caminho, começo a participar da cartilha, do outro documentário, desse documentário que fala sobre ancestralidade, e essa mesa fala sobre ancestralidade, está aqui do lado de toda essa potência de mulheres que vocês são, aquilo que vocês representam, e é um sinal de que a gente está no caminho certo, que a gente siga nos fortalecendo, nos apoiando, né, enquanto população negra, né? Eu falo, depois eu até fiquei rindo ali, que eu tenho vergonha de me assistir, mas eu fiquei tão orgulhosa de mim, e eu preciso sentir orgulho de mim, e a gente precisa sentir orgulho da gente. Nós somos muitos, né? Então a gente só precisa se organizar. E o Marcelo falou muito bem sobre isso, a gente precisa se organizar e a gente precisa botar e colocar pessoas nossas nesses espaços. Pessoas que nos representem, que a gente olhe e a gente se veja. Então, por isso que é muito importante a gente colocar os nossos. Muito obrigada. Para continuar esse filme, né, uma das coisas que a gente teve que fazer foi ampliar nossa relação de parceria com pessoas que acreditam nesse tipo de projeto. E, de primeira, um dos convites que eu pensei e trouxe para esse projeto foi a Vídeo Saúde, né, que é a distribuidora da Fiocruz aqui. Então, nessa mesa, Cláudia Lima é essa representante dessa grande equipe que, por meses, né, esteve comigo, esteve com a equipe da pesquisa, pensando caminhos de construir da melhor forma essa narrativa, trazer, né, as inquietações que eu trazia ali enquanto direção para dentro da narrativa, compor cor, compor essa arte linda, né, que está aqui também, que envolve a equipe do ICICT, né? Luciana estava aqui até há pouco tempo, também é parte dessa equipe, então passa para a Cláudia Lima, que representa toda essa equipe da Vídeo Saúde. Vou começar falando um pouquinho, né, sobre a Fundação Oswaldo Cruz, que é onde nós estamos e que permite tudo isso, né? A Fundação Oswaldo Cruz, sendo uma instituição pública de saúde, dentre outras coisas, ela promove a saúde, né? E várias áreas, uma delas é a divulgação científica, tem esse papel, né, de promover a saúde. De que forma? Fazendo com que a informação, o conhecimento científico e as práticas científicas sejam mais popularizadas, né? Então, como é que isso acontece? Esse conhecimento científico ele tem que chegar a todos de uma forma mais popular, com um linguajar mais simples, com um acesso ampliado às pessoas, né? E como é que a Vídeo Saúde entra nisso tudo, né, Edilano? Vem fazendo uma interseção com a área da divulgação científica, porque é através do audiovisual que a gente consegue também sensibilizar as pessoas, e como também a Benedita e as outras companheiras falaram, né, vem empoderar, vai permitir, como o filme também mostrou, né, vai permitir que eu possa me sentir pertencente a um lugar. Né? À medida que eu absorvo mais conhecimento, à medida em que eu consigo fazer distinção do que é melhor para mim, para minha família, para minha comunidade, vai me empoderar e vai permitir que eu tome melhores decisões. E esse é um dos objetivos
da produção audiovisual, em especial em saúde, e é o que a gente quer continuar seguindo e apoiando, tanto a Fundação Oswaldo Cruz de modo geral, como em especial a Vídeo Saúde, né? Não é a primeira vez, não é o primeiro projeto, né, Edila, que você faz conosco, mas a gente tem essa sensibilidade e, por que não dizer, esse desejo ainda maior de estar apoiando a produção audiovisual em saúde no sentido de empoderar e possibilitar maior informação, em especial das práticas e iniciativas científicas realizadas tanto pela Fundação Oswaldo Cruz como qualquer outra instituição pública. Aproveitando o gancho da Cláudia, né, a Fiocruz tem um portal de exibição dos seus filmes que se chama Fioflix. Então depois vocês podem abrir esse portal que tem dezenas de filmes importantes, dentre eles esses filmes que foram produzidos sobre saúde. O primeiro filme dessa edição já está lá, que é o filme Saúde Antirracista é Possível. Então já está lá, e esse filme também vai ficar disponível em breve nessa plataforma. Então é uma plataforma voltada para divulgação científica com diversos temas de filmes, inclusive esses filmes relacionados aos movimentos sociais, feito em conjunto com a Fiocruz. Quero aproveitar também que é a presença da Priscila de Barros, do Jacarezinho, que é uma agente de saúde, que faz parte do nosso filme, para ouvi-la a partir dessa relação também com o projeto e com a produção audiovisual. Boa tarde, pessoal. Confesso que eu estou bem nervosa, porque eu não sabia que estaria na mesa com a Bené, nossa diva, como diz minha filha. A terça-feira a gente correu tanto atrás de você, mas a gente estava com tanta coisa para fazer na marcha que a gente não te alcançou, tu correu mais que a gente. E a gente estava com muita demanda, né, com as mulheres, e a gente não conseguiu tirar foto com Mônica e com Bené. Aí agora eu tô aqui do lado da Bené, de frente para a Mônica. Eu confesso que vocês me inspiram muito. Minha filha mais velha chama a Bené de diva, minha diva, mãe. E essa marcha para mim foi histórica, porque eu levei minha filha comigo. Então estava mãe e filha, 2 gerações, na Marcha das Mulheres em Brasília. Vou falar sobre o curso, dar o recado para o Tarcísio para mim. Eu acho que eu vou estar com ele sábado. Para a Bené, como ela está aqui, eu vou falar pessoalmente. Esse curso, ele está produzindo promotores realmente antirracistas. Pessoas que não se viam negras estão se reconhecendo negras. Unidade de saúde que recebe esse projeto, os profissionais de saúde começam a refletir na forma do atendimento. Então, não pensem que não está produzindo efeito. É um trabalho de formiguinha, mas está produzindo grandes efeitos. É isso que eu queria deixar registrado, como uma moradora, né, da favela do Jacarezinho. Eu sei que impactou moradores, impactou profissionais de saúde. Continuo investindo nesse projeto. Estou muito feliz, quero agradecer a Fiocruz por ter escolhido, né, o Renato Rucco, por estar com a gente. Eu tenho me empoderado desde quando eu pisei nessa instituição, a Fiocruz. Quando eu comecei a fazer cursos aqui, eu me tornei uma mulher mais empoderada. E eu estou retribuindo, reproduzindo na minha comunidade para as outras pessoas, para as outras mulheres nas visitas que eu faço. Eu estou levando esse empoderamento comigo. Tudo que eu estou aprendendo não fico comigo. Eu divido com as outras mulheres que não estão tendo acesso a essas informações. Queria agradecer muito e estou muito feliz de estar aqui do lado da Bené. Minha filha vai ficar doida. Obrigada, gente. Pessoal, a gente tem um teto aqui no espaço que até 4h30, né? A gente conseguiu ser preciso, 4h32,